Abre comigo a tua Bíblia. Nós estamos aí numa campanha, né? Livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 35. Quem trouxe a Bíblia, dá glória a Deus. Livro de Êxodo. Quem não trouxe, dá glória a Deus também e acompanha com alguém que está perto aí. Êxodo, capítulo 12, a partir do verso... Vamos ler a partir do verso 31, por favor. Você trouxe a Bíblia, você pode acompanhar. Amém? Posso ler? Acharam? Diz assim a palavra de Deus. Então, de noite, Faraó chamou Moisés e Arão e disse-lhes: Levai-vos, levantai-vos e sai do meio do meu povo, tanto vós como os vossos filhos de Israel, ide e servi ao Senhor como tendes dito. Levai também vossas ovelhas, vossas vacas, como tendes dito, e ide e abençoai também a mim. Os egípcios apertavam como povo e apressando-se em lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou sua massa antes de levedar-se, e as suas amassadeiras atadas em suas vestes sobre os ombros. E fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata, vasos de ouro e vestes. E o Senhor deu graça ao povo, aos olhos dos egípcios, de modo que estes lhes davam o que pediam. Assim eles despojaram, diga comigo assim, eles despojaram os egípcios. Amém? E partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sacote, cerca de 600.000 homens a pé, sem contar crianças. Subiu também com ele uma mistura de gente, ovelhas, vacas e uma grande multidão de gado. Amém? Vamos até aqui, tá bom? Feche teus olhos. Vamos orar mais uma vez. Vamos agradecer ao Senhor. Obrigado, Jesus, por essa manhã. Senhor, obrigado, Pai. Tu és um Deus fiel. Nós estamos aqui por causa da tua bondade, da tua fidelidade, ó Deus. Nós te damos nessa manhã toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque só o Senhor é grande, só o Senhor é digno de receber a nossa adoração, Pai, nessa manhã. Só o Senhor é santo, 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 santo. Nós te exaltamos, ó Pai, e pedimos a tua bênção nessa manhã. Ó Deus, o Senhor já tem ministrado, o Senhor já tem falado aqui nessa manhã. Ó Deus, se nós te pedimos que o Senhor possa continuar abençoando nessa manhã e ministrando, edificando o teu povo, a tua igreja. Ó Deus, que todos saiam abençoados, edificados nessa manhã, desse lugar, Pai. Através da tua palavra nós te pedimos essa bênção em nome de Jesus. Amém, amados? Estava lá, né? O pessoal me chamaram para pregar quarta-feira e domingo. Eu falei, não é campanha, ué. Então é, né? Eles demoram, mas quando eles convidam aqui, o negócio é forte, hein? Aí quarta-feira a gente veio, né? Aí eu perguntei, mas tem um tema? Não, estamos falando sobre o deserto, né? E milagre no deserto, como que é o tema? Como é que é o nome do tema? Hã? Uma festa no deserto. Eu entendi milagre no deserto. É a mesma coisa, né? E festa é milagre, amém? Deserto é lugar de provisão. Falaram mais ou menos isso, né? E os maiores milagres aconteceram na Bíblia, né? No deserto, e na vida da gente não é diferente. Amém, pessoal? Só que quando eu fui meditar nessa palavra, eu abri a Bíblia aqui, Deus me trouxe exatamente nesse texto aqui, para lembrar da onde você saiu, para lembrar da onde eu saí. Eu comecei a lembrar da minha vida, né? E eu falo uma coisa aqui nessa manhã, quero compartilhar com você. Muita gente acha que o deserto que está passando é pior do que o Egito.
O teu deserto, o deserto desse povo aqui, não é pior do que o Egito. Amém ou não? O teu deserto, você, talvez você já passou, se não passou, você vai passar ainda. É uma coisa normal, é uma coisa natural, né? Deserto que a gente fala assim, espiritualmente falando, pode ser um período difícil, um período de tribulação, um período de dificuldade. Todos passam por isso. É natural, até o tema que eu coloquei aqui, é necessário, né? A importância do deserto na vida do povo de Deus. O deserto é onde você é tratado por Deus, amém? Agora, você prestou atenção no texto aqui? Eles ficaram ali 430 anos, escravizados no Egito, porém não saíram do Egito de mãos vazias. Presta atenção que eu vou falar para você nessa manhã. Eles não saíram do Egito de mãos vazias. A coisa foi apertando de tal forma, né? Veio as pragas lá no Egito, e piolho, e pulga, e água se transformou em sangue, a coisa foi apertando, até morreu o primogênito de cada família do Egito. Morreu. E aí os príncipes rodearam lá Faraó, tira esse povo da terra, não vai morrer todo mundo. E Deus deu uma palavra para Moisés, vocês não vão sair, presta atenção, do Egito de mãos vazias. Fala lá para cada senhora, para cada serva, pedir para sua senhora, né? Ouro, prata. E o texto aqui, eu gosto dessa palavra que fala que eles despojaram o Egito. Eles saíram com muito ouro, com muito... Porque eles ficaram escravos, sem salário, 430 anos, irmãos. E Deus falou, vocês não vão sair de mão vazia, né? E aí você acha que eles fizeram o bezerro de ouro lá, aquela coisa toda lá? Que ouro que eles usaram? O ouro do Egito, né? O problema do deserto é a tua atitude durante o deserto. Eles tiveram uma atitude, a maioria ali tiveram uma atitude erradas, né? Durante o período do deserto, mas eles saíram, presta atenção, do Egito muito abençoado. Nosso Deus é um Deus justo e Ele é abençoador. Amém ou não? Quando você saiu do Egito, eu uso muito essa expressão, que o mundo para nós aqui é o Egito também, sim ou não? Quando você saiu do Egito, que é um lugar de escravidão, você também não saiu de qualquer jeito. Jesus falou que de lá em João 10:10, o que fala em João 10:10? Quem lembra aí? O diabo veio o quê? O diabo veio roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e o quê? Uma vidinha. Eu vim para que vocês tenham uma vidinha. É isso que fala lá? O que fala lá, varão? O que fala lá, pastor? Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então, quando você sai do Egito, você sai abençoado. Amém ou não? Eu estava lembrando assim, né? A gente precisa lembrar da onde Deus nos tirou. A gente precisa dar refletir, fazer uma reflexão. Às vezes no meio do deserto você começa a murmurar, você começa a reclamar. Não foi isso que eles fizeram? Ah, mas lá no Egito tinha uma cebola, o alho do Egito. Rapaz, no Egito você era escravo. Fala para o teu irmão, lá no Egito você era escravo. No mundo você era escravo, querido. Amém ou não? No mundo você estava nas mãos do inimigo ali, você estava prisioneiro daquela situação ali. Então eu estou lendo esse texto aqui para lembrar a saída do Egito, que foi um negócio glorioso, que foi um negócio poderoso. Eles saíram com ouro, saíram com prata. O problema é o período que eles passaram no deserto, a atitude do nosso coração, da nossa vida, enquanto você está atravessando o deserto. Então o deserto ele serve para provar, para saber quem é quem. Sim ou não? Tem crente que passa um desertinho e já começa a reclamar, murmurar, xingar, arrumar culpado. Sim ou não? Aí já xinga Deus, xinga Moisés, né? Xinga tudo, né? E foi isso que esse povo fez aqui. Amém ou não? Eu aprendi também que o deserto ele tem tempo de validade, ele tem tempo de duração. Você não pode sair antes, né? E você também não pode ficar demais.
Fala, cutuca quem está perto de você. Não é para morar no deserto, querido. Né? Tem um irmão que você encontra ele e fala, como é que está, querido? Querido, eu estou no deserto. Passa 10 anos, você encontra ele, deserto. Deserto, sai para lá com esse deserto. Né? Do outro lado do deserto tem o Canaã, tem a terra prometida, tem bênçãos, amém ou não? E no meio, até no meio do deserto, para quem é fiel a Deus, tem bênçãos também. A Bíblia, essa tradução minha aqui, fala que o deserto era caminho de 3 meses. Era 3 meses a passagem deles no deserto. Aí ficaram 40 anos, né? 40 anos. Por que alguém, um projeto... Aí eu estava meditando, você sabe que eles tardaram, a pessoa que fica muito tempo no deserto, ali amassando barro ali, dando volta, andando no mesmo lugar, andando em círculo, porque foi isso que eles fizeram, né? Ela tarda o projeto de Deus. Talvez você está tardando, a igreja, nós, né? Nós somos culpados por que está demorando a volta de Jesus e muita coisa não acontece? Porque nós estamos tardando. Deus é benigno, é bondoso. Você sabe que Deus precisou esperar 40 anos, aí veio uma nova geração, para aquela nova geração poder entrar, sim ou não? Quem conhece a Bíblia sabe o que eu estou falando aqui, para entrar na terra prometida. Então, enquanto eles murmuravam ali, eles andavam em círculo, né? Você quer saber se o camarada está andando em círculo, você dá uma observada, você só reclama, murmura, isso aí está rodeando, né? Então, queridos, eles andaram, eles chegavam num lugar e falaram, Moisés, ué, mas nós já acampou aqui, ué, né? Eles encontravam até algum lixo, alguma coisa ali. Falou, mas nós já passou por aqui, mas não foi a primeira vez, nós estamos rodeando. E Moisés, é claro que vocês estão rodeando, igual barata tonta, você só reclama. Quando você entende o que eu estou falando aqui? Fala para o teu irmão, para de dar volta, irmãos, para de... Né? Era caminho de 3 meses. Dizem que hoje você faz o trajeto de 2 horas de carro. Camarada que pisa mesmo, vai com 1h30. Sentar o pé, vai embora. Você está entendendo? É lógico que eles não tinham tudo isso aí, caminhando de pé, com carruagem, com criança, né? Acampa aqui, acampa ali. 3 meses, amado, olha... Descansando bastante, era o suficiente para entrar na terra prometida. Mas eles demoraram 40 anos. Talvez você está tardando. Se você obedecer rápido, Deus faz rápido aquilo que tem que fazer na tua vida. Para de teimosia. Amém ou não? É que nós somos rebeldes. Muitas vezes a gente fica ali endurecendo. Tem gente que já sabe o que ele tem que fazer, mas não obedece. Né? Aprendi com a irmã Tunieta, Gerson. Você lembra da irmã Tunieta? Uma irmã da Assembleia de Deus, aquela lá, quando ela chegava, ela chacoalhava o gás da roseira mesmo. Ela falou que com Deus, na escola, a primeira coisa que você aprende é o ABCD. Com Deus é obedecer. Fala para o teu irmão aí. Primeiro o alfabeto de Deus é obedecer. Se não aprender isso aí, querido, você vai andar em círculo. Amém ou não? O deserto de Jesus era 40 dias. 40 dias o deserto de Jesus. Nem mais, nem menos. Terminou os 40 dias, Satanás saiu derrotado. E a Bíblia fala que os anjos chegou e os serviu. Porque no deserto tem milagre. Sim ou não? E eu fico pensando, o que os anjos serviu o que para ele? Uma comida celestial, cara. Depois de 40 dias de jejum, rapaz, não brinca não. E os anjos serviram. Eu estava lendo, eu falei, rapaz, deve ter sido uma comida, né? E ele se fortaleceu. No deserto tem comida. Se tiver com Deus, você sabe que milagre para Deus não depende de circunstância, não depende do lugar, não depende de nada. Deus pode fazer qualquer coisa. Tudo é possível que crê. Amém ou não? Se você está andando com Deus, pode pensar nas possibilidades que Deus vai fazer. Deus faz. Amém ou não? Quantos aqui já experimentou milagre na tua vida? Quantos já viram milagre? Quantos já experimentaram? Né? É isso. Então, o deserto, você não pode sair nem antes, né?
Os discípulos lá ficaram apavorados. Quando você entra no deserto, você fica meio apavorado, né? Estava lá com a multidão no deserto, e Jesus servindo e pregando, Jesus era tranquilo, né? Deu uma tempestade lá, Jesus dormindo no barco. E Jesus era tranquilo, era ou não é, gente? E dormindo e todo mundo apavorado, aí Pedro não aguentou, foi lá e cutucou ele. Mas como é que você me dorme numa hora dessa? No barco tá. Aí não pode tirar nem um cochilo mais. E foi lá e mandou o vento, para, quieta, né? Ele fez assim, as ondas coisou, e o queixo dele fez assim, ó. Falou, rapaz, quem é esse homem? Até o vento obedece. Amém ou não? Se você estiver com Jesus, cara, a batalha é tua. Se você, cara, se estiver com Jesus, a vitória tua está garantida. Não tem derrota, né? Tem umas provas. Ele vai te jogar no meio do mar para ver como é que você sai. Ele vai permitir um deserto para ver como é que você sai. Lá no meio do deserto, lá os discípulos, a hora que eles viram que não tinha comida, porque a primeira coisa que a gente faz é apavorar, sim ou não? Ó, despede o povo. É aquele que quer, tem gente que fica demais, né, no deserto, tem gente que quer sair antes da hora. Jesus falou, despede o povo para quê, rapaz? Um culto desse aqui, eu estou pregando, o povo está com sede, com fome. Não, mas despede porque não tem comida. Quem falou que não tem comida? Amém ou não? Fala para o teu irmão, vai despedindo as pessoas assim, de qualquer jeito, não, mano. Espera a provisão de Deus, amém ou não? Quantos crê que Deus pode fazer milagre? Então você também pensa numa coisa. Você não vai, se você está no meio de um deserto, você não vai sair antes da hora também, não. Tem um tempo. Amém ou não? A Bíblia diz que quando Elias passou por uma deprê lá, né? Quem já teve uma depressão, passou por um período, os grandes homens de Deus passaram, né? Você não é melhor do que... o anjo deu uma comida, aquela comida que ele comeu da mão do anjo, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Amém ou não? Fala para o irmão, você precisa receber uma comida dessa aí, querido. Você vai caminhar, você vai perder, você vai... Sim ou não? Caminhou 40 dias e 40 noites. A Bíblia também fala que Elias, quando ele orou lá, né? Ele viu lá uma nuvem, o tamanho da mão de um homem lá, e aí Deus falou para ele, agora vai vir uma chuva. Né? Fazia 3 anos e meio sem chuva. E a Bíblia fala que Acabe estava na carruagem, né, com os animais, e veio uma unção sobre Elias, numa seca daquela, o cara correr daquele jeito, e ele ultrapassou a carruagem de Elias. Falou, corre que lá vem chuva, meu querido. Já pensou? O cara com a carruagem ali, Elias ultrapassou ele. Eu fico lendo isso aqui e falo, rapaz, isso aqui é sobrenatural. Mas ele comia da mão do anjo. Sim ou não? O que você está alimentando a tua vida? Com o que você está se alimentando? Né? E muitas vezes a pessoa fica se alimentando de um monte de bobeira por aí, menos de Deus, das coisas de Deus, da palavra de Deus. Jesus falou que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra, o quê? Que sai da boca de Deus. Você acha que Jesus, nos 40 dias que ele ficou no deserto, ele se alimentou do quê? O diabo veio lá fazer uma oferta para ele, né? Falou, mas transforma em pão aqui, você é filho de Deus, transforma pedra em pão. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu estou aqui por causa de Deus. E ele, então, estava se alimentando de Deus, da presença de Deus, do poder de Deus, da palavra de Deus. Jesus, no meio daquela deserto, ele estava cheio da palavra de Deus. Para cada situação de tentação, ele usou a palavra. Amém ou não? Fala para o teu irmão, você tem lido a palavra? Você está lendo a palavra? Né? O que a gente percebe nesse período de crise, né? De dificuldade, de pandemia, né?
que muita gente, às vezes, se afasta de Deus, esfria, dá uma esfriada, né? Alguém falou para mim, pastor, agora é um tempo de esfriamento. Eu falei, não, eu não estou pensando assim não, irmão. Eu estou pensando em pegar fogo mesmo, eu estou com umas ideias diferentes. Sim ou não? Agora que é a hora, irmãos. É no meio da crise mesmo que Deus vai te levantar e a tua chama vai acender. Sim ou não? Mas infelizmente tem gente que se desvia. Deixa eu te dar uma palavra de Deus para você. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Assim, para esse tempo agora, porque tem gente com medo da besta, né? E eu estou apegado em Jesus a cada dia. Então, esse texto lá de Apocalipse 3:10 diz o seguinte: assim como guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei na hora da grande tribulação, bem claro o texto, que virá sobre toda a terra, sobre todo o mundo. Amém ou não? Isso aí já é um princípio, nessa pandemia, ele é mundial. Um terremoto lá no Japão é uma tribulação parcial, mas a pandemia já é mundial, sim ou não? Está acontecendo umas crises agora, mundial, né? A Bíblia fala de uma tribulação mundial, mas a Bíblia fala que vai guardar os fiéis. Mas a Bíblia fala assim como você guardou a minha palavra, a minha perseverança, eu te guardarei. Na hora da grande tribulação, vou te guardar, eu vou estar com você, eu vou fazer milagre na tua vida a hora que a coisa estiver difícil. É isso que Deus está falando para nós, amados. Então, qual que é a minha preocupação? Né? É que se realmente você aproveita para se relaxar, né? No meio da crise, acho que agora não tem mais jeito, e papapá. É agora que você tem que entender que a palavra de Deus está se cumprindo. A Bíblia fala que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Infelizmente, lá em Jardinópolis, lá em várias cidades, em várias igrejas, tem gente que se desviou. Até em Brodowski, né? Mas tem gente que está começando a pegar fogo, irmãos. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? A Bíblia tem uma promessa de avivamento, eu creio num avivamento, para os últimos dias da igreja. A igreja dos últimos dias vai experimentar o poder de Deus de uma maneira sobrenatural. O poder do diabo está aumentando cada vez mais, porque o diabo depende daquilo que a gente dá para ele. As pessoas, quanto mais dá lugar para ele, e que hoje, a geração, as pessoas estão dando de lugar para o diabo hoje. A Bíblia fala, não deis lugar ao diabo, né? Seja sóbrio, vigia, mas o que o mundo hoje, né? Estão querendo legalizar pecado hoje. É ou não é verdade, amados? Então, se você andar for correto, andar na Bíblia, você é careta, você, né? Eles querem destruir tudo, família, tudo. Eles querem legalizarem o pecado. Isso aí é o dedo já do bicho, do capeta, do anticristo, da besta, né? Mas a Bíblia fala, essa palavra, eu quero deixar essa palavra para você. Se você perseverar na minha palavra, eu te guardarei na hora da grande tribulação. Deus, Ele quer te guardar, você é especial para Deus, você é como a menina dos olhos de Deus. Mexeu com você, mexeu com Deus, você está com Deus, né? É aquela história, mas você está exibido, você é dono do mundo. Dono não, mas sou filho do dono. Amém ou não? Eu sou filho, rapaz. Não brinca não. E Deus, Ele te guarda. Deus, ele tem uma promessa para aquele que serve a Ele. Agora, o deserto é para saber quem é quem, amados. Você sabe que daquela geração, somente Caleb e Josué, a Bíblia fala que neles houve outro espírito. Eu gosto dessa palavra. A pastora Janete fez até uma música, né? Sobre o Caleb e Josué, né? O espírito de fé que eles tinham era diferente. Qual o espírito que está agindo na sua vida? Quando João lá estava se convertendo, né? Ele ainda não estava no Espírito de Deus ali e tal. Passou no meio de um samaritano que não se dava muito lá com... Não deixou Jesus passar no meio da aldeia dele. Jesus falou, opa, beleza, bora.
Vamos dar a volta aqui. O João falou, não, ué. Pede fogo, vamos queimar. Tem crente que quer queimar tudo, irmãos. Elias queimava tudo, ele pedia fogo. Jesus falou, para. Eu não vim queimar nada aqui, eu não vim matar nada. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Opa! Estou dentro, fala aí, estou dentro. Amém ou não? A igreja verdadeira, ela continua fazendo aquilo que Jesus fez. E muitas vezes a gente está em espírito errado. Você quer já xingar todo mundo, já amaldiçoar, mas não é isso. Toma cuidado. O Eliseu lá, o cara chamou de careca, ele, rapaz, amaldiçoou as onças, os bichos lá veio comer os moleques tudo, matou tudo. Tem um profeta, cuidado com o que você fala. Calvo, careca, rapaz, mexeram com um homem daquele lá. A Bíblia fala que ele virou e amaldiçoou, foi umas ursas aí, saiu do mato, é isso? Veio os jovens lá, uns meninos meio atrapalhados lá, uns adolescentes. Os bichos veio para cima deles, porque o profeta amaldiçoou. O pastor Gerson está meio careca, mas não xinga, não mexe não. Não mexe com o profeta. Brincadeira. Mas a gente muitas vezes está no espírito errado. E Jesus falou, não sabeis que espírito sois. Eu não vou pedir fogo, filho, você não entendeu ainda. E João se tornou o apóstolo do amor, né? A gente sabe que ele recebeu tudo de Jesus. Se tem alguém que recebeu de Deus, que ele interagiu com Jesus, foi João. Sim ou não? Né? Da multidão, teve os 12, bem chegados em Jesus. Dos 12, teve 3, sim ou não? Pedro, João e tinha mais dos 3, irmão. Teve um que deitava no colo. Né? O cara chamou até de folgado, mas acho que Pedro olhava assim, mas esse moleque é folgado, ele era mais novo, né? Ele deitava no colo, amados. Né? E nós sabemos que ele foi muito mais além. Aqui em vida, que ele foi levado lá no terceiro céu. Deus revelou para ele o Apocalipse, porque a intimidade dele era maior. Que a intimidade dele, aquela coisa que ele tinha com Jesus era maior. Né? E às vezes a gente está tão focado no mundo que você perde essa intimidade. Para de orar e vai entulhando os poços, né? Como Jacó, estava lendo ontem, né? Ele foi desentulhando todos os poços que o pai dele tinha cavado, os filisteus entulhou. E deixa entulhar não, porque dá trabalho depois para tirar todo o lixo, entulho, né? Quanto lixo a gente vai deixando entrar, aí você para de orar, aí vai, sabe, deixa de buscar Deus e vai entulhando a tua vida. Jesus falou que aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Agora, essa água só vai fluir se não tiver entulhado o nosso rio, né? O nosso interior. E às vezes o pecado, as coisas que a gente vai deixando, vai entulhando no dia a dia. E a gente vai esfriando. A Bíblia fala sobre isso, que os últimos dias também é um tempo de esfriamento. O amor de muitos se esfriará. E se você não está no meio desses muitos, amém ou não? Sim ou não? Sempre tem um remanescente ali para trazer um avivamento. Eu quero fazer parte dessa turma aí. Qual turma que você faz parte? Né? Então, não interessa o deserto que você está passando, mano. Milagre para Deus não tem lugar, não tem circunstância. Deus, Ele faz. Amém ou não? Aliás, os maiores milagres, presta atenção, eles aconteceram no deserto. Os maiores milagres aconteceram no deserto. Os maiores. Foi ali que Jesus multiplicou o pão, saiu água da rocha, né? Quem já viu chover carne? Lugar nenhum não vi, só no deserto. Codorna, codornizes, né? É carne que vocês querem? Toma! Começou a cair codorna na cabeça do povo. Come carne, rapaz. Né? Que água toca na rocha. Né? Iraram até Moisés. Deus mandou tocar, ele desceu o bambu, usou o cajado a última vez, quebrou no meio. Né? É água que vocês querem. Bebe, pá! Meu pai, Deus falou, mandei tocar, filho. Como é que você me quebra? O pessoal estava comentando, por que Deus não deixou Moisés, o cara ralou até chegar perto da terra prometida.
Ele subiu no monte, Deus falou, dá uma olhada na terra, tá vendo? É aí que o povo vai entrar. Agora eu vou te recolher. Chega, tá bom. Depois que ele quebrou o cajado. E tem gente que falou, pastor, mas Deus não tinha que deixar ele entrar, ele... Não, filho, ele também já estava na idade, né? Ele jubilou, Deus levou ele embora e o Josué assumiu o negócio lá e foi. Amém ou não? Josué aprendeu a ser líder no deserto. Talvez você está no meio de um deserto aí, queridos. Ele encostou no Moisés lá e aprendeu, virou um líder de excelência. Né? Deus vai transformar esse deserto teu aí em liderança, amém ou não? Quantos recebem essa palavra aqui? Mas Moisés, por que que Deus, né? Porque Deus não mandou quebrar o cajado, ele mandou bater, ele mandou tocar. Né? O que Moisés fazia, como se Deus estivesse fazendo, ele era um representante de Deus. A gente tem que tomar cuidado, os pastores, tudo que a gente faz é como se Deus, eles olham para você, nossa, mas isso aí é de Deus mesmo, isso aí? Né? Quando ele quebrou o cajado, o povo falou, nossa, veio água, mas Deus está irado. Deus não estava irado, é Moisés que estava irado. Quem está bravo ali era Moisés naquela hora, não era Deus. Quando se entende o que eu estou falando aqui? Então, a água saiu da rocha, porque Deus é Deus, mas não era daquela forma. Era para tocar só. Relou o cajado, a água jorra, irmãos. Deus tem água. Amém ou não? Deus tem água para a tua vida. Fala para o teu irmão, Deus vai mandar água. Sim ou não? Fala para o teu irmão, deserto tem tempo de duração. Fala para o meu irmão aí, para falar por minha conta. Não vem querer morar, não. Fala para ele aí. Talvez é uns 40 dias, igual Jesus, né? Você passar uns 40 dias desse aqui, amados, você vai sair de outro jeito, né? Hoje eu estava lendo sobre Jesus, né? A gente tem que ler sobre Jesus, né, amados? Ele começou o ministério dele com jejum de 40 dias. A gente hoje quer, meu ministério, que ministério? A gente tem que ralar muito, irmãos. A gente tem que pôr a boca no pó, a gente fica com essa coisa, meu ministério, o nosso ego, Jesus não sobrou nada ali, 40 dias ali, mas jejuando, e aí ele enfrentou, Deus levou ele para conhecer o inimigo que ele ia enfrentar durante o ministério. Mas ele começou o ministério dele com jejum de 40 dias. Né? A quarentena verdadeira é isso aqui, 40 dias. Elias, né? Eu já preguei que Elias também foi o único que jejuou 40 dias, Jesus, Moisés e Elias. Depois Deus fez eu corrigir. Elias não jejuou 40 dias. Ele comeu uma comida da mão do anjo, e com a força daquela comida, que é sobrenatural, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Porque eu já ia começar a achar que Elias também já era melhor do que Jesus e Moisés. Quem caminha 40 dias e 40 noites fazendo caminhada, jejuando? Ué, se eu fizer uma caminhada dessa aí, num jejum desse aí, o Senhor recolhe, irmãos. Você aguenta? Quem aguenta aqui? E aí Deus me corrigiu. Eu falei, não, com a força daquela comida, Deus também fazendo entender que a gente precisa receber da mão de Deus, a comida da mão de Deus. É interessante se ouvir pregações, se ouvir palavra, é interessante se ouvir mensagem, amados, isso aí edifica, mas você precisa receber de Deus. Você tem que ter o teu relacionamento com Deus. Você precisa ter as tuas experiências com Deus, as tuas experiências pessoal com Deus. Nada substitui as tuas experiências com Deus. Amém ou não? Você precisa, lá no deserto, Jesus teve a experiência direto com Deus, com a presença de Deus, com a palavra de Deus, né? Você precisa receber a palavra revelada de Deus. A gente acha assim, a fé vem pelo ouvido, então vou ler bastante. Não, a fé vem quando você recebe rema. Quando você recebe uma palavra revelada de Deus. Aí a tua fé, você estava ali no nível ali, Deus fala, faz isso, você faz, a coisa acontece. Josué estava lá orando e tal, e veio uma palavra rema para ele. Marcha em volta das muralhas. Parece um absurdo, né? As muralhas daquela cidade, ela tinha janelinha. Quem já viu aqueles filmes romanos,
As muralhas têm uma janelinha em cima, assim, quem está dentro pode atacar quem está lá fora. Se fala isso para mim, falou, Josué, você ouviu Deus mesmo? Acho que os líderes que estavam com ele falaram, você ouviu, Deus falou mesmo? Porque a gente vai ser um alvo lá, para começar a rodear e cantar, nego entrar na janelinha e vai meter flecha na cabeça do povo ali. Josué, Deus falou, vamos achar em volta, 7 dias. 7 dias nós vamos perturbar eles ali, cantando louvor e marchando ali, né? Porque a gente tem que começar a orar e cantar louvor e coisa, até o diabo ficar oprimido, irmãos. Já parou para pensar nisso? A igreja, se ela começar a orar, e eles ficaram oprimidos dentro da muralha. E no 7º dia elas caíram através do louvor, porque o louvor quebra cadeias. Amém ou não? A tua adoração, o teu louvor vai quebrar cadeias. Paulo e Silas na prisão, à meia-noite, depois de levar uma surra, a maioria de nós teria murmurado e reclamado. Ah, Deus, eu estou aqui, eu sou teu servo, apanhei, como é que o senhor permite? Essa ladainha toda, né? Aí Paulo e Silas, com o lombo machucado, cheio de ferida, um olhou para o outro, vamos cantar um hino aí, vamos ver o que Deus faz aqui nesse presídio. Tem muita gente aqui para ser liberta aqui. Começaram lá, o único que é digno. Eu não vou cantar aqui, senão você vai querer pôr no louvor, né? Deixa quieto. Mas foi mais ou menos isso daí, um cântico de adoração. E as muralhas, o quê? As correntes, as cadeias caíram. Fala para o teu irmão, louvor quebra cadeias. Amém ou não? Quer sair do deserto? Começa a adorar e começa a dar graças. Em tudo dá graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Agora, se você murmurar, você vai ficar andando em círculo, você vai ficar no deserto, você vai ficar mais tempo do que o necessário, né? E não é plano de Deus para a tua vida, você vai ficar o tempo que Deus quiser. Amém ou não? Você sabe que a Bíblia fala em Coríntios que o que se requer dos seus filhos, dos seus servos, é que cada um se ache fiel. O que se requer dos seus dispenseiros, que Deus quer de mim, de você, é que cada um se ache o quê? Fiel. É a fidelidade, né? É aquilo que eu falei para você de Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Assim como você foi fiel, você guardou a minha palavra, a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei, eu tenho um pacto com você. É isso que Deus está falando. Ele tem um acordo, um pacto com a igreja. Se tem alguém que não quebra aliança, é Deus. A gente é falho, a gente quebra, a gente falha, arrepende, mas Deus não tem esse negócio. Deus, ele tem uma estabilidade, ele é Deus. Ele não dorme, ele não cochila. Amém ou não? Sim ou não? A Bíblia fala que até o jovem cansa e cai e tal, mas Deus não cai, ele não se fatiga. Deus não fica ansioso e não entra em depressão, ele está estabilizado, ele está com o controle de tudo. Ah, mas a pandemia, Deus está no controle. Ah, mas Deus está no controle. Ah, pastor, você acha que está nos fins do tempo? Eu sei que Deus está no controle. Se está no meio, no fim, não interessa. Deus está no controle de todas as coisas. Amém ou não? Ah, mas o anticristo vai reinar porque Deus falou. Está escrito na palavra. A quem vai reinar mesmo é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Né? O inimigo vai ter uns 7 anos aí, achar que ele está tomando conta, e o cavaleiro do cavalo branco vai chegar e vai arrebentar tudo. Sim ou não? Quantos creem que Jesus é o Senhor da tua vida, no meio dessa pandemia, no meio dessa crise? Quantos creem que Ele vai fazer milagre na tua vida? Quantos creem que o deserto é lugar de milagre? Amém ou não? Agora, se a Bíblia mostra para nós que nos desertos é que aconteceu os maiores milagres, por que você não aproveita esse deserto aí para experimentar milagre? Fala para o irmão aí perto de você, experimenta milagre, irmão. Busca Deus. Como é que está a nossa vida de oração, nossa vida com Deus? Né? Se eu oro um pouco assim, aquele dia parece que está faltando alguma coisa. Quando você tem já uma vida de oração, quando você ora a Deus, e se você não orou o suficiente, fica o Espírito Santo falou, filho, e a comunhão, como é que faz?
né? Então, nós estamos vivendo esse tempo agora, né? Faz 7 para 8 anos, né? Que a gente está lá em Jardinópolis. Foi uma experiência nova para mim, né? Que pastor aqui, pastor Gerson, 30 anos. 30 anos o pastor Gerson me aguentou, gente. Meu Deus do céu, ué. Né? Olha o tanto de cabelo na cabeça dele que caiu, né? Mas eu aprendi muita coisa. Porém, é uma coisa você está aqui, você é um pastor auxiliar, você está, né? E deu lá em Jardinópolis, o bicho pegou um pouquinho mais, né? Aí Deus falou: filho, ó, você vai ter que orar mais um pouquinho agora, você vai ter que pôr a barba de molho mesmo, né? E não foi só os cabelos do pastor Gelo, o meu começou a cair de um jeito, rapaz, branqueou tudo, né? E chegou uma hora que você não tem jeito, irmão, né? Eu lembro que o pastor Anésio, quando começou a dar uma tingida, se for pintar, a hora é agora, se for tingir o cabelo. Eu falei: mas pintar cabelo ou gastar com tinta, querido? Deixa o cabelo, deixa Deus fazer. Amém ou não? Sim ou não? Deixa acontecer, amado. O importante é Deus na tua vida. Não saia do centro da vontade de Deus. Amém? Não saia do centro da vontade de Deus. Não se preocupe com a cabeça. Se preocupe em ser fiel a Deus. Só isso. O resto, querido, Ele vai fazer. Vamos ficar em pé. Vamos orar, né? Vamos orar a Deus. Vamos agradecer, né? Vou chamar o louvor para cantar a última canção, né? Vamos agradecer nessa manhã. Vamos engrandecer o nome do Senhor Jesus. Fica com esse versículo de Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Para você ler na tua casa, para você meditar. Fica para a tua meditação, né? Assim como guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei, né? No meio da crise mundial, da tribulação no mundo, eu vou te guardar. É isso que Deus está falando. E vou te usar. Deus vai usar a igreja. Deus vai usar a igreja nesse tempo aí. Amém? Deus vai usar. Aleluias. Levante suas mãos, levante suas mãos. Enquanto ele se prepara ali, vamos orar. Vamos orar, comece a orar, comece a falar com Deus. Espírito Santo de Deus, abençoa a tua igreja aqui em Brodowski, abençoa o teu povo. Ó Deus, guarda cada vida debaixo do teu sangue, Senhor. Cumpre, ó Deus, os teus propósitos, os teus projetos, ó Deus, na vida de cada um de nós, ó Pai. Nós confiamos na tua palavra, Senhor. Nós falhamos, nós somos falhos muitas vezes, mas o Senhor é fiel, o Senhor permanece fiel.